Keep on living each other as brothers. Do not forget to entertain strangers, for by so doing some people have entertained angels without knowing it. Remember those in prison as if you were their fellow prisoners, and those who are mistreated as if you yourselves were suffering. Marriage should not be honored by all, and the marriage bed kept pure. For God will judge the adulterer and all the sexually immoral. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God has said, "Never will I leave you, never will I forsake you." So we say with confidence, "The Lord is my helper. I will not be afraid. What can man do to me?" Remember your leaders who spoke the word of God to you.
consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Sobre as montanhas eu pôr o sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor de tudo que sou.
Recebe, Senhor, o nosso louvor, meu Deus. Recebe a nossa adoração.
a fonte, Senhor. Aleluia, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Em Ti esperamos, em Ti confiamos, Pai, porque de Ti, Senhor, vem todas as coisas, Senhor. Aleluia, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde Ele passar, por onde o rio passar, Tudo vai transformar. Ele vai transformar as nossas vidas. Pois leva A vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o nosso interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és um rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16. Evangelho de Lucas 16. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos repetir. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A experiência cristã, ela é uma experiência extremamente dinâmica. A palavra de Deus nos diz que quando nós nos reunimos, um tem cânticos, outro tem louvores. Enfim, a experiência cristã se baseia na divisão de dons do Espírito Santo para cada pessoa. Dessa maneira, a nossa experiência, a nossa vida cristã, talvez não sempre, mas com certeza ao longo de nossa vida cristã, ela experimentará esta grande dinâmica. Deus se manifestará através de sonhos. Deus se manifestará através de visões. Alguém terá uma sensibilidade espiritual para uma determinada situação. Outro terá um discernimento espiritual. O Espírito Santo lhe dará clareza sobre algum conflito, sobre alguma decisão. Deus falará ao seu povo através de profecia. Deus dará ao seu povo o dom de cura divina, milagres, operação de sinais e maravilhas. De maneira que a vida cristã é o conjunto de todas estas coisas. Ainda que isso seja visto evidentemente como algo belíssimo, evidentemente isso carrega também um grande e grave problema. Porque até onde nós podemos ir com estes sonhos e visões? Até onde nós devemos dar crédito a discernimentos espirituais ou até mesmo a profecias? Qual é o limite? Em outras palavras, se é que existe algum limite. O que é que impede que essa experiência
descambe para o caos? O que impede que essa nossa experiência, de tantas experiências individuais, se torne uma grande confusão? Paulo nos dá exemplos de como essa confusão já existia já no início da igreja. Porque quando ele escreve à igreja de Corinto, ele já tem que colocar ordem por causa das manifestações dos dons espirituais. Havia pessoas que falavam em línguas estranhas, e línguas estranhas é dom vindo de Deus, é bíblico, está nas Escrituras. Entretanto, como trata-se de uma experiência pessoal com Deus, muitas pessoas exageravam no uso dessas línguas estranhas, de maneira que alguns cultos se tornaram insustentáveis. Uma verdadeira confusão, uma verdadeira baderna. O pastor tentava pregar, não conseguia, porque era um falando em línguas ali, era outro falando em línguas lá. Alguém tentava fazer uma oração, dar uma palavra, ou até mesmo uma profecia que Deus estava dando, não podia ser escutada, porque imediatamente um monte de gente começava a falar em línguas todos juntos, todos ao mesmo tempo, de maneira que ninguém ouvia, ninguém entendia. Paulo então precisa escrever aos Coríntios, e no capítulo 12, 13 e 14, ele começa a colocar ordem na igreja, ele começa a mostrar os limites que tem que existir para esta experiência cristã. Paulo, por exemplo, coloca nesses limites algo que é muito mal interpretado até os dias de hoje, quando ele diz ali: não permito que as mulheres falem nos cultos. E algumas igrejas e alguns ministérios tomam isso ao pé da letra e acham que isso é base para não ordenar pastoras ou pregadoras. Nós precisamos entender o contexto do que acontecia. Corinto era uma das cidades mais perversas, mais pervertidas da sua época. Existia um termo que, quando você queria falar sobre algo muito mal, por exemplo, nos dias modernos, quando você usa o verbo sodomizar, este verbo implica alguma grave baixeza moral de ordem sexual, mas esse termo, na verdade, vem de onde? Vem de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra viveram com um baixo nível moral extremo, ao ponto de que mesmo nos dias modernos, eles são lembrados através da palavra sodomia ou sodomização. Nos tempos do Novo Testamento existia esse mesmo verbo, que era corintianizar. E eu sei que alguém já pensaram em Corinthians, mas não tem nada a ver com o time, que alguns amam e outros odeiam. Corintianizar significava exatamente isso. Vamos pecar para valer, vamos baixar o nível moral mesmo. Na cidade de Corinto, que era uma cidade portuária, havia o templo, aonde haviam ali 1000 prostitutas sagradas, onde o culto consistia em ter relações sexuais com essas prostitutas. Eu costumo dizer que normalmente na experiência de igreja é mais comum haver mais mulheres dispostas a vir para o culto do que os homens. Mas nessa igreja de Corinto eu imagino que era o contrário, né? Com as 1000 prostitutas lá, os homens pegavam a sua Bíblia e falavam: mulher, estou indo para a igreja, você não vai? Não, eu vou. Estou indo lá participar do culto. Haviam as sacerdotisas, muitas sacerdotisas dos cultos pagãos. Por isso, na verdade, a palavra de Paulo parece simplesmente pôr um limite baseado nessa circunstância, nessa experiência. Como era uma cidade fortemente influenciada pelo ministério pagão de mulheres, parece que o que Paulo está fazendo aqui em Corinto não é uma ordem geral para todas as igrejas ao redor do mundo, mas era uma ordem específica para Corinto,
onde ele dizia: é melhor que as mulheres não se manifestem, fiquem quietas, porque se uma mulher levantar e falar qualquer coisa no pensamento desse povo que veio dessa corintianização, eles já vão imaginar que esta mulher é uma sacerdotisa e o evangelho já vai entrar por um caminho errado. Paulo certamente valorizava as mulheres. Ele menciona nome de mulheres que o ajudaram grandemente no ministério. Ele menciona a Timóteo, por exemplo, a Evódia e Sintique, que era respectivamente a mãe e a avó de Timóteo, da qual ele reconhecia o seu ministério, reconhecia a sua sabedoria e como elas tinham criado Timóteo na palavra de Deus. Existe Áquila e Priscila, que Paulo também reconhece como uma grande obreira, uma mulher usada por Deus. No Novo Testamento mesmo nós encontramos Simeão e Ana, a profetisa. É evidente que nem no judaísmo e nem no cristianismo as palavras de Paulo procuraram impedir o ministério de mulheres. Entretanto, são limites que Paulo estava colocando aqui, baseado na autoridade de Deus, para evitar o caos, para evitar o problema. Se em Corinto havia confusão de línguas e profecias, algumas línguas tão estranhas que nem Deus entendia, também na cidade de Tessalônica, alguém havia decretado o fim do mundo. E Paulo teve que ir lá e estabelecer o limite. Porque as pessoas começaram, Jesus vai voltar, e alguns começaram a ter sonhos, outros começaram a ter visões, outros começaram a profetizar e dizer: Jesus vai voltar, Jesus já veio. E aí as pessoas pararam de trabalhar, as pessoas não queriam saber de mais nada, era só ficar orando o dia inteiro, era só subir nos telhados das casas e ficar pedindo a misericórdia de Deus. Paulo entra para estabelecer limites, para que não houvesse o caos. É exatamente prevendo esse caos que haveria de você deixar nas mãos do povo, que cada um manifestasse seu dom, cada um usasse sua visão, sua profecia que Deus lhes concede. Que a Igreja Católica lutou contra o protestantismo, foi principalmente com esse argumento: se nós deixarmos com que cada um manifeste o seu dom, se nós formos nos basear na revelação de fulano, nós formos nos revelar na profecia de ciclano, a igreja vai virar um caos insustentável. Então eles diziam: a autoridade tem que estar sobre a igreja. Igreja, entenda-se clero, ou seja, sobre os líderes religiosos. O Papa, os bispos, os cardeais e assim por diante. Mas daí vem a pergunta: e quem é então que estabeleceria limites para o abuso da igreja? Se a igreja é o limitador, quem é que controlará a igreja? Quem é que controlará o abuso dos líderes eclesiásticos? E de fato a experiência mostrou ao longo da história que esses abusos não foram poucos. Alguns desses abusos, somente para citar, foi o acréscimo de livros à Bíblia. A Bíblia Católica contém vários livros que foram acrescidos à Bíblia, que os judeus e os cristãos sempre entenderam como a legítima palavra do Senhor. E esses livros só foram acrescidos pelo ano de 1500 e pouco, coincidentemente, logo, imediatamente, ao levante de Martinho Lutero e do protestantismo. O inserir desses livros na Bíblia Católica nada mais foi do que um grande adultério espiritual, e a razão era evidente. Como Martinho Lutero, que era padre, que era católico, começou a denunciar os abusos da igreja, os abusos do clero, que chegavam a criar doutrinas que nunca existiram na Bíblia. À medida que ele ia denunciando essas doutrinas, realmente o povo olhava para a Bíblia e dizia: é verdade,
o que Martinho Lutero diz é verdade, porque realmente não tem base. Não tem base para fazermos culto aos mortos, acender velas para os mortos, oração para os mortos. Não existe base para nada disso. Então foi de onde o clero inseriu esses livros na Bíblia, porque somente nesses livros existe alguma base. Mas esses livros nunca foram reconhecidos, nem por judeus, nem por cristãos. E só foram agregados à Bíblia mais de 1500 anos depois. O número de doutrinas antibíblicas que foram sendo criadas, os abusos eram gigantescos. Então, evidentemente, ainda que a preocupação católica era legítima, realmente, se for deixar por conta do povo, se o cristianismo for se basear exatamente isso, porque fulano teve um sonho, porque fulano tem uma profecia, porque fulano tem um sentimento, então eu tenho que acatar a tudo isso, a minha vida vai virar uma loucura. O evangelho vai virar um circo. Mas, por outro lado, o catolicismo errou em achar que o limitador deveria ser a igreja. Porque a própria igreja precisa de limites. Alguns exemplos de como é perigoso esta coisa da experiência. Entenda, a experiência é legítima. A Bíblia claramente fala sobre dons espirituais. A Bíblia fala sobre dom de língua, sobre dom de profecias, dom de cura, revelação. A Bíblia realmente mostra que estas coisas existem e são reais. Mas perceba que se não houver um limite para tudo isso, se não houver alguma coisa que junte todas estas coisas, como um cordão junta as várias pérolas para formar um belo colar, o que nós teremos é um amontoado de experiências onde uma acaba contrariando a outra e o cristianismo vira um enorme misticismo. Um exemplo disso, de como estas coisas das visões e dos sonhos e seguir apenas isso é perigoso se não houver limite, é a história de Jim Jones. Jim Jones foi um pregador americano que começou através do seu carisma, a pregar principalmente aos pobres. Sua visão era muito bonita. Quando ele certa vez foi ao cinema com alguns membros da sua igreja que eram negros, e o cinema não permitiu eles entrarem, por causa das pessoas que eram negras, Jim Jones comprou todas as entradas do cinema para ele colocar ali dentro quem ele quisesse. Entretanto, eu não sei se você conhece o fim da história de Jim Jones. À medida que Jim Jones ia pregando, ele foi abandonando cada vez mais a Bíblia e se baseando cada vez mais em revelações, sonhos e profecias. E à medida que essas profecias e sonhos foram se levantando, em pouco tempo Jim Jones se proclamava uma espécie de Messias, aonde Deus estava colocando ele ali como uma autoridade suprema sobre a igreja. E então eles resolveram se mudar para a Guiana Francesa, se não me engano é a Guiana Francesa. E resolveram construir ali, baseado tudo em visões e sonhos, uma comunidade onde todos experimentariam o céu na terra. A experiência, para encurtar, termina com Jim Jones convencendo aquelas pessoas de que elas deveriam cometer um suicídio coletivo. E os que não quiseram se suicidar foram mortos. Mais de 900 pessoas, incluindo bebês, crianças, jovens e velhos, morreram num só dia por conta de seguir visões e sonhos sem limite. E isso acontece perto de você. Não é uma experiência de um maluco que acontece lá longe em algum tempo passado. Certa vez um casal chegou para mim e disse: pastor, uma irmã que profetiza, ela disse que a minha esposa vai morrer. Na hora que ela me falou isso, eu me espantei. Eu olhei para ela e ela fez assim. Falei, nossa, que conformismo. Ela disse que você vai morrer, ela disse que eu vou morrer.
E ela também disse que Deus falou para ela que quando eu morrer, ela deve ser a nova esposa do meu marido. Aí eu me espantei de novo e olhei para ele e ele falou: e pensa que parou por aí? Aí veio a bomba maior. Ela diz assim: e já que ela vai ser a nova mulher do meu marido, agora nós já estamos dormindo na mesma cama e ela dorme no meio. E eu não estou falando de gente ignorante, não. Se nós não cuidarmos com essas revelações e sonhos, profecias e coisa e tal, muita gente pode entrar por um caminho extremamente perigoso. Este casal ouviu a voz do bom senso, ouviu a voz de Deus, graças a Deus, ela está viva até hoje, estão todos bem, e ele não precisou casar com ninguém mais, continuam sendo felizes e continuam servindo a Jesus. Mas pense no que poderia acontecer se continuassem dando ouvido a esse tipo de coisa. Não falta no meio cristão, especialmente no meio evangélico e especialmente no meio pentecostal, pessoas que são guiadas por emoção. Se ela não sentir alguma coisa, Deus não estava presente. Se não tiver lágrimas no olho, arrepio nos pelos do braço, ele não confia que Deus está fazendo alguma coisa. Sua vida é baseada praticamente em emoção. Ao passo que a Bíblia diz que o coração do homem, a sede das emoções, é exatamente... É lógico que sede das emoções, não cientificamente, mas à luz da Bíblia, é o mais enganador de todas as coisas. Basta uma disfunção hormonal para você acordar de mau humor sem razão. Basta uma desconfiança sem sentido para o seu coração já se encher de peso e preocupação, sendo que na verdade não existe nem razão para aquilo. Nós não podemos ficar nos guiando pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos. Isso é um grande perigo. Até mesmo porque existem pessoas que se tornaram mestres em manipular emoções. Então eles vão saber usar as coisas, usar a situação, mesmo até usar um púlpito, ou usar um programa de televisão, para manipular as emoções das pessoas. E não é difícil de fazer isso, porque a coisa que mais existe são pessoas propensas ao emocionalismo e ao misticismo. Se eu prego aqui sobre obedecer à palavra de Deus, alguns vão dizer amém. Outros vão dizer, eu já sabia. E outros vão sair dizendo, não sei se é bem assim. Mas se eu subisse nesse púlpito e no meio da minha pregação, eu parasse a pregação, olhasse para Vanessa e dissesse, Vanessa, estou vendo um anjo com uma espada desembainhada sobre a tua cabeça. E ele está trazendo um presente para você. Aí ela já ia cair no choro, é verdade, pastor, é verdade. Metade da igreja, aleluia, glória a Deus, eu também quero. Aí a emoção já está instaurada, eu vinha para o outro irmão aqui e fala, Deus está dizendo que Ele vai te dar aquela bênção que você está pedindo. É claro que eu não vou mencionar qual é a bênção, porque eu não sei qual é a bênção. Então eu tenho que generalizar. A minha profecia tem que ser estilo horóscopo. Horóscopo é sempre assim. Hoje, muito cuidado ao atravessar a rua, você poderá ser atropelado. Quem não poderá ser atropelado hoje, me diga? Até dentro de casa você pode ser atropelado. Sentimentalismo, emocionalismo. Até milagres são perigosos. Até milagres. Porque Deus não é o único causador de milagres. Quando Moisés foi ao faraó mostrar os sinais de que Deus estava com ele, um a um dos sinais que Deus fez através de Moisés, os feiticeiros de Faraó conseguiram imitar. Mas qual era o poder que agia por trás dos feiticeiros de Faraó? Era o Espírito Santo? Era Deus?
Era o diabo, demônios. Mas demônios conseguiram também transformar água em sangue. Demônios conseguiram também transformar vara em cobra. Eles conseguiram fazer coisas prodigiosas. A Bíblia profetiza sobre o anticristo e diz que uma das razões que ele vai conseguir enganar tanta gente é exatamente porque ele terá poder de fazer prodígios e sinais. Mas hoje em dia, um ministério reconhecido é um ministério que consegue fazer milagres. Mostre milagres e automaticamente as pessoas vão dizer: esse sim é um homem de Deus. Independente se a vida dele está em má conduta moral, espiritual, se seus ensinamentos estão envoltos em heresias e mentiras. Simplesmente porque eu vi o milagre, eu creio. Mas até milagres são perigosos. Outros acreditam que tem que sentir tudo. Se eu chego a dar um conselho para o irmão e digo: olha, irmão, cuidado com a maneira que você está vivendo sua vida cristã, a pessoa já vai pensar: por quê? Você viu alguma coisa, pastor? Deus te revelou alguma coisa? Algum anjo falou? Você está vendo alguma coisa, pastor? Não estou vendo nada, eu só estou vendo o teu procedimento, e quando eu olho a Bíblia eu vejo que o teu procedimento está errado. Mas o que? Foi Deus que mandou você falar comigo? Eu não sei se foi Deus, irmão. Está lá na palavra, eu vim e falei, ué. De qualquer maneira, se foi Deus ou não foi Deus, está na Bíblia, então é de Deus. Em Lucas 11, 29, Jesus chega a chamar de geração perversa, uma geração, a geração dele, que só queria se basear em sinais. Veja lá, Lucas 11, 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa, ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Ele chama aquela geração de perversa porque não é uma geração que se baseia em fé, é uma geração que se baseia em evidências. Eu preciso ver para crer. Me mostre suas credenciais. Faça um milagre. Profetize, nem que seja mentira. Diga que está vendo um anjo do meu lado me abençoando. Eu preciso ver alguma coisa que indique algo, algum sinal sobrenatural para crer. E Jesus chamou essa geração de geração perversa. Uma geração maligna. O texto que nós lemos inicialmente de Lucas 16, 31, mostra uma das parábolas mais intrigantes contadas por Jesus. É a parábola do rico e do Lázaro. É uma parábola, e a parábola tem a função de ser uma história ilustrativa. Mas por ser uma história ilustrativa, ela tem que estar de acordo com a verdade, porque Deus não poderia ensinar a verdade usando mentiras. Ele não usaria, por exemplo, a ilustração do Saci Pererê para contar alguma história espiritual. Por isso Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Lázaro era um homem muito pobre, um mendigo, que sofreu a vida toda. Seu corpo cheio de chagas, os cães vinham e lhe lambiam. E ele muitas vezes ficava na porta de um homem rico, e esse homem rico tinha tudo do bom e do melhor, e sempre desprezou Lázaro e nunca ajudou o pobre, miserável Lázaro. Para encurtar a história, Lázaro se ferrou a vida inteira, o rico se deu bem a vida inteira, mas ambos morreram. E como diz no Brasil, é aí que a porca torce o rabo. Porque é na morte que nós somos nivelados. E na verdade é na morte que muita coisa se inverte. E agora,
Lázaro está sendo confortado por Deus no seio de Abraão, diz a Bíblia. Deus está dizendo para ele: descansa de todos os teus sofrimentos, porque agora Deus vai cuidar de você. Enquanto que o rico que viveu bem a vida toda, achou que não precisava de Deus, agora está lá em tormentos. E no seu tormento ele vê a Lázaro. E ele pede ao pai Abraão: Pai Abraão, por favor, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e ponha na minha língua, porque eu estou aqui que eu não aguento de sede nesse tormento. E o pai Abraão disse: não há comunicação daqui para lá, não tem como. Meu filho, o que tinha que ser feito foi feito em vida, agora é você lá, nós cá. Não tem mais o que fazer. Senhor, então, por favor, manda que Lázaro volte à vida, porque eu tenho mais 5 irmãos, Senhor. Vai lá e manda ele pregar para essas pessoas, para que eles não venham parar no mesmo lugar que eu parei. E é então que Jesus traz uma das mensagens mais importantes do Evangelho. Usando a boca do personagem Abraão aqui desta parábola, ele diz: não, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, Senhor, mas Moisés e os profetas não vão ser suficientes. Se alguém ressuscitar dos mortos, se Lázaro ressuscitar dos mortos e voltar ali para pregar o Evangelho, todos crerão. Se houver, em outras palavras, algum milagre, algum milagrão, alguma coisa assim dessas grandes que causa arrepio, meus irmãos vão crer, Senhor. E é então que Jesus diz aqui, no capítulo 16, no verso 31, e Abraão respondeu: não, porque se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. É preciso que entenda-se que a expressão Moisés e os profetas, para os judeus daquela época, era o equivalente a simplesmente dizer Bíblia. Porque, como o Novo Testamento não tinha sido escrito, então os judeus se referiam à Bíblia como Moisés, os 5 primeiros livros, e os profetas, incluindo todos os profetas e os demais livros da Bíblia que foram escritos por profetas, mesmo os livros históricos. E assim, em outras palavras, Jesus está dizendo: eles têm a Bíblia. Se a Bíblia não for suficiente para convencê-los, mesmo a ressurreição de alguém dentre os mortos não irá mudar essa incredulidade. Um milagre não irá mudar um coração incrédulo. Um milagre não fará com que uma pessoa venha até Jesus se essa pessoa desprezar a palavra de Jesus, a pessoa de Jesus. E o exemplo disso é a cura dos 10 leprosos. Os 10 vêm para Jesus e dizem: Jesus, tenha misericórdia, a gente não aguenta mais viver desse jeito, isolado, essa praga dessa enfermidade que nos afasta de tudo e de todos, pedaço do nosso corpo caindo todo dia. E Jesus, com uma só palavra, diz: fiquem limpos, e eles são curados. Mas 9 deles não foram capazes de voltar para agradecer a Jesus. A hora que viram que estavam curados, a hora que viram que o milagre aconteceu, rapaz, eu vou agora para aquela sorveteria que faz um tempão que eu não posso ir, comprar aquele sorvete de amendoim gostoso. O outro diz: rapaz, eu vou agora voltar para minha mulher antes que ela case com o Antônio. E cada um achou o caminho da roça. Só um deles no caminho lembrou: peraí, esse milagre, quem foi que fez? Se esse homem fez esse milagre, ele é mais do que homem, então ele merece minha adoração. E quando ele chega até a Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus. Mas Jesus não deixa de notar o fato de que 9 estão faltando. Mas milagre fica comprovado ali, que não faz um coração incrédulo, não faz um coração impenitente se aproximar de Deus. Jesus disse:
Eles têm a Bíblia. Quando Jesus fala isso nessa parábola, ele está exaltando a Bíblia como autoridade máxima para limitar a experiência cristã. Ou seja, Jesus está dizendo: a Bíblia é o que vai ditar para você até onde você pode ir com os teus sonhos, até onde você pode ir com as tuas visões, até onde você pode ir com a tua pregação, até onde você pode ir com o seu ministério. De fato, 1 João capítulo 4, versículo 1, nos dá uma importante ordem. 1 João capítulo 4, versículo 1. João diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ter certeza que eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Não deem crédito a todo espírito. Olha só o que João está falando. Ah, eu tenho uma profecia, fala aí. Deus está dizendo isso. Se aquela profecia se choca com a Bíblia, uma vez que a Bíblia é o limitador, eu tenho autoridade para rejeitar aquela profecia sem ter medo nenhum. Por isso a Bíblia diz que eu tenho autoridade até mesmo para examinar os espíritos. Pode ser espírito de profecia, pode ser espírito de revelação, pode ser espírito de pregador, pode ser espírito do que seja. A Bíblia diz que eu tenho autoridade para examinar. Examinar à luz do quê? À luz da Bíblia. Porque Deus não é um Deus de confusão. Esse é exatamente o argumento que Paulo usa quando ele vai lidar com essa bagunça dos coríntios. Ele diz: Deus não é um Deus de confusão. Se realmente é Deus que está te dando o dom de línguas, Ele não vai atrapalhar, o próprio Deus não vai atrapalhar o outro que Ele está dando dom de profecia. Então, na verdade, nesse seu dom de língua aí, tem muito emocionalismo. E ele começa a mostrar: profecia é mais importante do que línguas. Porque língua ninguém entende, só Deus. Mas se alguém falar em profecia, é uma mensagem para a igreja. Então, em primeiro lugar, prioridades. Se alguém está falando em línguas, mas outros profetizam, o que está falando em línguas fica quieto para o outro profetizar. Pregação é mais importante que profecia. Porque o pregador normalmente é o pastor, é o mensageiro de Deus que está cuidando do seu povo, cuidando do rebanho de Deus, de acordo com o ministério que Deus lhe concedeu. Então não tem essa história do pregador estar pregando e se levantar alguém no meio e começar: eis que eu te digo. O pregador vai dizer: te diz coisa nenhuma, você vai ficar quieto agora aí porque o profeta sou eu. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ou Deus está usando o pregador ou Deus está usando o profeta. Mas Deus não costuma fazer esse tipo de fiasco, de interromper um culto por um profeta para repreender, mesmo que seja um pregador. O apóstolo Paulo vai ainda mais longe, em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Paulo diz assim: mas ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que foi pregado, seja amaldiçoado. Olha o que Paulo está dizendo. O evangelho que eu lhes preguei foi um evangelho baseado nas Escrituras. Foi um evangelho baseado naquilo que eu aprendi com os apóstolos, naquilo que eu aprendi com Jesus.
Mas se algum dia eu aparecer por aqui pregando um evangelho diferente, ou seja, um evangelho que vai entrar em choque com aquilo que está na Bíblia, você pode me considerar maldito. Não tenha medo nenhum. Ah, porque é apóstolo, porque é pastor, nada disso. Repreende em nome de Jesus. Fala, você está repreendido por pregar heresia. E Paulo vai além, ele disse, se um anjo aparecer aqui um dia e vir com alguma história de que ele tem a continuidade da Bíblia, uma revelação que não foi dada aos apóstolos, pode expulsar em nome de Jesus, esse anjo é suspeito. Repreende. Ah, se Joseph Smith tivesse dado atenção a esse versículo das Escrituras. O mormonismo surgiu exatamente por isso. Porque ele disse que um dia foi visitado por um anjo que disse trazer para ele a continuidade da Bíblia, que é o livro dos Mormons. Bastaria se apegar a esse versículo para ele olhar para aquele anjo e falar, sai em nome de Jesus, demônio. Vai ensinar heresia em outra escola. Em outras bandas, aqui não. O nosso limite é a Bíblia. De fato, Paulo diz em 1 Coríntios 4:6 que nós não devemos ultrapassar as Escrituras. 1 Coríntios 4:6. Paulo disse, eu lhes ensinei isto para que vocês aprendam o que significa não ultrapasse o que está escrito. Nunca vá além do limite. Nunca ultrapasse o valor da Bíblia, a mensagem bíblica, em nome de sonho, revelação, o que quer que seja. Há um novo tipo de turismo que tem surgido nessas últimas décadas. O pessoal não quer mais ir para Orlando, para Bariloche, para os Alpes Suíços, não. O turismo agora dessa gente é céu e inferno, porque é um tanto de livro. 23 minutos no inferno, mensagem divina do céu, mensagem divina do inferno. Esse pessoal faz um turismo tão estranho, porque os apóstolos não tiveram isso. E mesmo o único que teve, que claramente declara que teve, o apóstolo Paulo, quando ele fala, eu fui levado em espírito até o terceiro céu, mas ele diz, mas aquilo que eu vi lá não me é permitido contar a ninguém. Então essa história de começar a escrever livro e fazer pregações e seminários baseado em revelação que teve, porque foi arrebatado e levado para o céu, foi arrebatado e levado para o inferno, porque morreu e ressuscitou. Olha, eu até creio que isso pode acontecer, não vou dizer que não possa. Mas se o que você estiver ensinando entrar em choque com as Escrituras, você será repreendido imediatamente. Porque Deus não é um Deus mentiroso. E na verdade, o que menos importa é nós aprendermos sobre o que tem no inferno. Deus não perdeu tempo com esse tipo de coisa. Existem seminários dos anos 80 para cá sobre guerra espiritual. Mas em muitos desses seminários que eu participei, eu chego à conclusão de que muito do que eu ouvi não se pode chamar de guerra espiritual, mas sim manual de satanismo. Porque nesses seminários ensinam coisas que você não encontra na Bíblia. Ensinam que para expulsar os demônios você tem que conseguir identificar o nome de cada demônio e os nomes então serão revelados e você vai buscar e vai saber e você então terá que expulsar o demônio, cada um pelo seu próprio nome para que eles saiam. Mas o interessante é que quando você pergunta, mas de onde vem esse nome? Porque a Bíblia, na verdade, nome de demônio, ela só mostra Beelzebu, Lúcifer e legião. É bem possível que existam outros nomes, baseados no fato de que esses demônios têm nomes diferentes. Mas a Bíblia não se preocupou em ficar fazendo listas exaustivas
concordâncias bíblicas sobre nome de demônio e atividade demoníaca, porque isso é o que menos interessa para a vida cristã, porque para a vida cristã o que interessa é o seguinte: não é conhecer demônio, conhecer nome de demônio, conhecer qual é o demônio que causa tal enfermidade ou tal disfunção. O que eu preciso é conhecer quem pode me libertar e expulsar qualquer demônio. Então a Bíblia se ocupa em conhecer a Deus. Conheça a Deus, conheça Jesus. E aí a Bíblia diz o seguinte: que o diabo fugirá de vós. Ah, mas você não disse meu nome, nem me importa, sai, capeta. E vai sair com um rabinho no meio das pernas. Profecias, visões, revelações de anjos, opinião pessoal, posição, nada disso interessa. Algumas coisas dessas podem, até todas essas coisas podem ser importantes dentro do seu contexto, mas perceba que não importa quais sejam as razões apresentadas, se a sua atitude ou decisão claramente confronta as Escrituras, isso deveria ser mais do que suficiente para fazer qualquer servo temente a Deus calar qualquer disputa. Ah, eu estou agindo assim porque fulano... Espera aí, não importa o que fulano fez, a questão é, o teu procedimento tem justificativa bíblica? Não, não tem. Está transgredindo o que a Bíblia diz? Tá, então acabou a discussão. Acabou. Não tem mais nada que falar. Muitos dizem o que importa é crer. Eu tenho muita fé, por isso eu creio. Se alguém me disser que Deus falou para eu pular, eu pulo. Se alguém disser que Deus falou para eu mudar de igreja, eu mudo. Se alguém falar que é para eu raspar a cabeça, eu raspo. Eu faço o que Deus mandar porque eu sou uma pessoa muito crente. É verdade que a salvação é pela loucura da pregação. Romanos 10, 14, Paulo diz: como crerão se não tiver alguém que pregue? Como serão salvos se não crerem? E como crerão se não tiver alguém que lhes tenha pregado? De maneira que a pregação, a loucura da pregação do Evangelho, é pela qual nós alcançamos a salvação, é verdade. E também é verdade que na Bíblia nós devemos crer e depois buscar evidências. Em outras palavras, eu tenho que crer para depois ver, e não ver para depois crer. É verdade. Primeiro eu creio em Jesus. Primeiro eu creio nele. E depois eu vou ver as coisas acontecendo. Veja o que diz João 8,30. Depois de um discurso e um debate duro com os fariseus, a Bíblia diz que, tendo dito estas coisas, muitos creram nele. E o interessante é que Jesus não deu nenhuma prova, porque justamente eles estavam desafiando ele a isso. Me dá uma prova, faz um milagre, mostra um sinal. E Jesus disse: não, meu Pai é que é a evidência, meu Pai é que dá testemunho de mim. E Jesus vai discutindo sobre isso, sobre a palavra, sobre o testemunho de Deus. E mesmo assim, no final, a Bíblia diz que muitos creram nele. Sem milagres, sem nada, simplesmente porque ele disse: creiam na palavra de Deus. É Deus quem fala de mim, é Deus que me defende. E muitos creram. Mas o versículo 31 e 32 diz: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente vai ser meu discípulo. Em outras palavras, não é seguir milagres, seguir visões e sonhos. Jesus disse que você vai ser discípulo dele quando? Quando você verdadeiramente estiver seguindo
sua palavra, seu ensino. E então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então primeiro você crê e obedece. E depois você começará a sentir, depois você começará a experimentar, depois você começará a ter sonhos e visões. Mas observe que o texto claramente está fazendo menção de que ele disse isso aos judeus. E é preciso a gente manter em mente sempre isso, que palavra dita a judeu é diferente de palavra dita a não judeu. Por quê? Porque o judeu, desde criancinha, ele aprende a palavra de Deus. De maneira que quando Jesus fala com os judeus, eles têm todo um background da palavra. Jesus não está dizendo, olha, você tem que simplesmente crer no primeiro doido que aparecer com uma mensagem para você, para o primeiro pregador que aparecer falando qualquer abobrinha para você, para qualquer profecia você tem que crer. Jesus não está dizendo esse tipo de coisa. O que ele está falando é com judeus aqui que conhecem as Escrituras. E então ele diz, se você crê com base em quê? Com base nas Escrituras, com base na Bíblia. Se você crer, então você será salvo. E esse assunto é tão sério que no versículo 24 ele diz o seguinte: eu lhes digo que se vocês morrerem em seus pecados, vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem quem eu sou. Em outras palavras, se você não crer em mim, você vai morrer nos seus pecados e será condenado eternamente. Tão sério é esta questão de crer. Mas mais abaixo ele mostra isso, que a base da fé, a base da crença é a Bíblia, é as Escrituras. Como seria possível crer no Messias? No versículo 18, Jesus diz, o Pai é minha testemunha. Então é Ele que fala e me defende. Mas como que isso podia servir como defesa para Jesus, sendo que os outros não ouviam o que Deus falava? Deus falava com Jesus, os outros não ouviam. Então o que é que Jesus quis dizer quando ele disse Deus é minha testemunha? O que ele quis dizer é, vão para o Velho Testamento, vejam o que Deus já falou sobre o Messias, vejam o que Deus já falou sobre a vinda do Filho de Deus, e então comparem com a minha vida, e vejam se não sou realmente eu, e então creiam. Ou seja, a base de tudo é a Bíblia. Observando as Escrituras, porque as Escrituras falam de Cristo. E no versículo 37, Jesus termina essa discussão dizendo, vocês estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Quando uma pessoa não é capaz de crer na palavra de Deus, na Bíblia, automaticamente ele vai expulsar Jesus de sua vida, ele vai matar Jesus de sua vida, ele vai se cercar de desculpas, pode ser as desculpas mais variadas, desde o cansaço, desde a falta de tempo, desde o horário do culto, desde do tamanho da pregação do pastor, desde o louvor da igreja, o estilo da igreja, ele vai se cercar de desculpas, porque já que ele rejeitou a palavra de Deus, a obediência à palavra, agora automaticamente ele consegue eliminar Jesus, Deus, o Espírito Santo, seja quem for, da sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. É importante que a igreja tenha sonhos, visões, manifestações espirituais, dom de cura, todos os dons. Mas a nossa base tem que ser a Bíblia Sagrada. Ela é o nosso limitador. Ela limita membros e clero. Ela limita pastores. Ela limita novo convertido, crente velho. Ela limita a todos nós.
porque ela diz até onde pode ir essa manifestação. Até onde eu devo dar crédito a sonhos, até onde eu devo dar crédito a visões, até onde eu devo dar crédito a discursos divergentes. Não tenho um tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Veio ao silêncio, me mostrou os meus vícios, me agarro, contigo vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Agora, essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Na, na, na. Canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Um dia o silêncio me mostrou os meus vícios, me agarro, contigo vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Agora, e essa não é mais uma canção de amor. Não, 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 não. Na, 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 na. Canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Canto pra ti, sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer.